Olá pessoal, que porra é essa? Gravando mais um vídeo. Pessoal, esse vídeo é para poder falar um pouco do grande ministro, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ex-governador da Bahia, ex-sindicalista da Braskem. Várias vezes estive na porta da fábrica da Braskem, que antigamente era Copene, na verdade na época Copene, e o Rui, pelo Sindiquímica, estava lá fazendo na portaria, fazendo divulgação e tal, protesto. Porque na época eu fazia parte do sindicato dos metalúrgicos, eu estava na SEMAN. Mas de vez em quando a gente misturava lá e tal. Então eu conheço um pouco o Rui, lá atrás. Imagine, há muitos anos. Mas aí, quando o Wagner se elege primeira vez governador da Bahia, a primeira vez que ele se governa, que ele ganha para governador, no primeiro mandato dele, me parece que o Rui foi chefe do gabinete. Chefe de gabinete. Se eu não estou enganado, eu acho que foi chefe de gabinete do governador. E aí, na época eu me lembro muito bem, era uma queixa desgraçada dos deputados. Tanto do PT, que era um pouco na época, mas tinha da base e de outros partidos, né? Que queria falar governador, queria ter a interlocução, e o Rui dificultava muito. Na época, ele como estava em gabinete, dificultava muito esse acesso. E a reclamação, me lembro que era geral, tá? Depois, Wagner se reelegeu, aí eu não lembro mais se o Rui continuou, parece que aí ele já foi para deputado federal, eu não lembro bem. Mas o que eu quero falar é o seguinte: mas muito antes de Wagner, eu lembro de Rui no Sindiquímica, lembro de Rui na porta da fábrica da Braskem e de outras empresas no Polo. E Rui tem uma característica que ele é muito arrogante. Rui Costa ele tem uma personalidade muito arrogante. É um traço da sua persona. Ele é arrogante. E como governador, não foi diferente também, tá? Aí, por que eu estou falando tudo isso? Que Rui é arrogante. E na época tinha problema com os deputados aqui na Bahia, quando ele era chefe de gabinete. Porque quando o Lula agora se reelege, a gente bota Lula no poder agora, em 2022, né? E ele bota Rui, e ele nomeou Rui como chefe da Casa Civil. Eu disse para mim mesmo e para alguns amigos meus, disse, ó, isso pode não dar problema. Então, um problema grave, mas vai ter sempre zum no Ministério, na Casa Civil desse governo Lula. Porque Rui Costa é arrogante. E não é ninguém que me disse não. Eu tive a oportunidade de estar perto dele, de estar convivendo, não digo convivendo com ele, mas em porta de fábrica, em eventos do PT. Ele foi, inclusive, me parece que uma ou duas vezes, coordenador financeiro da campanha de Lula. Naquela época que Lula saiu 2 vezes, perdeu e tal. Me parece que uma ou 2 vezes, Rui era chefe da coordenação da campanha em Salvador. Eu sei que ele tinha um cargo alto lá. E quando a gente tinha um escritório, uma sede ali no Politeama, e quando a gente ia lá e tal, falar com o Rui e tal, eu me lembro que eram os amigos de interior e tal, me fazia várias queixas, conversando comigo lá na própria sede, da arrogância de Rui Costa. Então eu disse, Rui Costa na Casa Civil vai dar problema. Vai dar problema, porque ele vai querer fazer somente o que ele achar que deve fazer, ele vai dificultar para os outros ministros, e ele tem um traço característico, um traço da sua persona, ele é arrogante. Então, tá vendo aí, toda hora tá no noticiário aí, problemas dele com outros ministros. Tem até problema dele, parece que no início, com Janja, numa questão de uma compra de imóveis aí e tal, isso aí rolou também, né? Então é isso. Eu disse e continuo dizendo, ele tem a competência dele, não estou aqui tirando o mérito de Rui Costa, mas ele não tinha o preparo e não tem o preparo para ser chefe da Casa Civil. Ele não é um Zé Disseu, a verdade é essa.
Rui Costa, mesmo sendo um cara competente, batalhador e tal, mas ele não é um Zé Disseu, ele não é uma Dilma para ser chefe da Casa Civil. Ele pode ser se comparar com a Grace, né? Que também aí. Mas ele não tinha a capacidade, no meu modo de ver, ele não tinha e não tem a capacidade para ser chefe da Casa Civil em um país como esse, ainda mais em um governo de frente ampla com partidos de direita, de extrema direita, apoiando uma parte, apoiando o governo Lula. Então é isso que eu queria dizer sobre o companheiro Rui Costa. Eu conheço lá atrás, ó, lá atrás. Valeu, pessoal? Vamos caminhar. Boa tarde e boa sorte. E vamos passar pela porteira sem abrir a porteira.